Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Gálatas, capítulo número 5, do versículo 1 até o versículo de número 13. Né? E a nossa meditação dar-se-á a partir do versículo de número 7, onde nós esbarramos no último vídeo. Né? Então vamos dar continuidade, vamos fazer a leitura do versículo 1 de Gálatas 5, até ao versículo de número, mais precisamente, versículo de número 12, né? E a nossa meditação dar-se-á as referências do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 13, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Exortação a conservar-se a liberdade cristã. Este é o título da mensagem, Gálatas 5, né? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Vou repetir. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz é aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aquele que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à meditação aqui das referências, né, do versículo de número 7, né? A palavra afirma, né, versículo de número 7. Impedidos de obedecer à verdade. Versículo 7. O falso ensino ou nega as verdades fundamentais da fé cristã. Impedidos de obedecer à verdade. O falso ensino ou nega as verdades fundamentais da fé cristã.
ver versículo 1, capítulo 1, versículo 9, nota. Né? Ou seja, a palavra está falando que o falso ensino, que a referência diz, é o negar a verdade da fé. Este é o falso ensino. O pastor, o diácono, o presbítero, o evangelista, o obreiro de um modo geral, seja ele ou ela, que prega o falso ensino, é aquele que nega a verdade da fé. Este é o falso ensino. Impedidos de obedecer à verdade, o falso ensino ou nega as verdades fundamentais da fé cristã, né? Ver em Gálatas 1, versículos 9, nota. Né? Ela esclarece o que é o falso ensino, né? O negar a verdade da fé cristã, ou seja, da fé em Cristo. Né? Ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento para o crente ser cristão completo. Ou seja, isso não existe, irmãos. A Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, isto basta. Né? A conclusão do Novo Testamento, né? Veio o Velho Testamento, né? Até Cristo, de Gênesis até Mateus, né? Ou até Malaquias, porque o Velho Testamento começa em Gênesis e termina em Malaquias, né? E a partir de Mateus começa o Novo Testamento. Né? Então, de modo que aí começa e vai até Apocalipse. Né? Então não existe complemento, não existe nenhum livro, nenhum nada fora da Bíblia, fora de Gênesis até Apocalipse, que possa ser complemento para a salvação do homem. Tudo se resume de Gênesis até Apocalipse e acabou. Isso só e basta. Não tem esse negócio de livreto, livrinhos fora da Bíblia que seja complemento da palavra. Isso não, para a salvação não existe. Pelo contrário, te levará à perdição se você der ouvido. Porque são complementos malignos, não benignos, não provém de Deus. Né? Porque o que provém de Deus está na Bíblia, está na Santa Palavra de Deus, está de Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, vou repetir a mensagem, né? Impedidos de obedecer à lei. Essa menção está no capítulo 5, versículo 7. Né? Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, quem vos chamou foi Cristo. Foi Jesus quem te chamou, irmãos. Jesus quem te chamou, irmãs. E a palavra afirma no versículo 9: um pouco de fermento leveda a massa toda. Ou seja, qualquer palavrinha introduzida na mensagem de Cristo na igreja, né? Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele não chega com tudo, ele não chega do jeito que ele é. Ele não chega lendo outros livros, outras palavras. Ele começa na Bíblia e no meio da mensagem desvirtua. Na pregação, ele acrescenta ali um detalhezinho a mais, uma pitadinha de fermento, como diz a palavra de Deus. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Uma única palavra que ele introduz na mensagem, né? Desvia o pensamento do irmão, da irmã, né? Para aquela coisa mais fácil, mais suave, menos dolorosa na carne, né? Dói menos, né? Dá um pouquinho de frouxidão ali na liberdade, na cintura, do cinto na cintura, do pé, do sapato apertado no pé, da tiara na cabeça, do chapéu apertado, da botina apertada. Um pequeno alívio, a carne gosta e começa a afrouxar um pouquinho a cada vez, até se desviar de vez. Né? Corrieis bem,
Quem vos impediu para que não obedeças à verdade? Corrias bem e estava indo bem. Você estava sendo um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente fervoroso. De repente você começou, né, na igreja, nos cultos, a desviar a sua atenção. Começou a dar atenção para a irmã que está do lado, para o irmão que está do lado, para alguém que fala alguma coisa. Começou a desviar a atenção, sair da palavra, tirar o ouvido da palavra para começar a ouvir o tititi, o disse-me-diz do irmão, da irmã, ou dentro ou fora da igreja, né, ou no culto ou fora do culto. E você começa a dar lugar para o diabo. Corrieis bem, quem vos impediu para não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem vos chamou foi Jesus. Então caminha, marcha firme com Jesus, marchando em ferro rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, ai daquela que tirar o irmão da igreja, que abater a fé do irmão em Cristo, que abater a fé da irmã em Cristo. Ai daquele ou daquela, seja lá por que motivo for, né? Deus vai cobrar de você. Não se engane, irmão. Não se engane, irmã. Você que fica o tempo todo, né, dando lugar para o diabo, tirando o irmão, desviando os irmãos do caminho, né? Deus vai cobrar de você, né, essa inquietação que você causa nos fiéis da igreja, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação, né? Então não importa o status que tem aquele ou aquela que está colocando caraminhola na sua cabeça. Está desviando você do verdadeiro caminho que é Cristo. Está levando você para o caminho errado, né? Então, ai daquele ou daquela, né? Seja ele quem for, sofrerá a condenação, né? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, eu, pregador da palavra de Deus, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, né? Ou seja um outro pregador qualquer, desde Cristo até agora, até a presente era, né? Nós não temos que pregar mais a circuncisão, irmãos. Porque se nós pregarmos a circuncisão, se nós mostrar para as pessoas que precisam circuncidar, que é necessário ter a circuncisão no corpo e não no coração, né? A palavra da cruz fica infrutífera, né? Porque a palavra que nós temos que pregar, irmãos, todos nós, é o Cristo crucificado, transformado em palavras. É Cristo crucificado, transformado em palavras, né? Esta é a palavra que nós temos que pregar. Então, o que Cristo nasceu e morreu, foi crucificado. O Cristo morto, crucificado e ressuscitado. Esta palavra, é este o Evangelho, é esta a Bíblia que temos que pregar para a salvação de Cristo, de sua, minha e de todos nós, né? Esta é a palavra, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião a
carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vai dando sequência aqui nas referências, né? Aleluia, Pai. Impedidos de obedecer à verdade, o falso ensino, ou nega as verdades fundamentais da fé cristã. Né? O falso ensino, ou nega as verdades fundamentais da fé cristã. Ver o estudo, verem na página, verem primeiro Gálatas, versículo 9, nota, ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento para o crente ser cristão completo. Este é o falso ensino. Né? Os que exigem essas coisas não é real, é verdadeiro. Nada além do Novo Testamento. Começou no Velho, encerra no Novo e acabou e está encerrado. Nada além. Né? Nada além. Né? Aleluia, Pai. Confira em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas 5, capítulo 2 ao 6. Né? Primeiro, todo o ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica. Isto é, o ensino em evidência conforma-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, conforme o Novo Testamento. Todo ensino que você receber na sua igreja, seja ela qual for, de que denominação for, né, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, do Novo Testamento e dos apóstolos. Tem de estar em conformidade. Né? É isso que está falando a palavra aqui. Todo o ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica, ou seja, daquilo que os apóstolos pregaram. Né? Isto é, o ensino em evidência conforma-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, conforme o Novo Testamento. Confira para ver se está. Confira, Gálatas 1, versículo 11 e 12. Gálatas capítulo 2, versículos 1, 2, 7 ao 9. Ver perguntas, algum ensino omite parte da mensagem. Presta atenção, irmãos. Algum ensino, né? Devemos fazer as duas seguintes perguntas. Ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Devemos fazer as duas seguintes perguntas. Algum ensino omite parte da mensagem apostólica? Ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico, embora reconhecendo a mensagem apostólica? É preciso examinar, irmãos. Jesus disse, está escrito e afirma, e aqui a palavra reafirma. Jesus disse lá em João 5,39, Evangelho de João ou São João 5,39, vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. E aqui está afirmando a mesma coisa. Né? Ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Devemos fazer as duas seguintes perguntas. Algum ensino omite parte da mensagem apostólica? Ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico, embora reconhecendo a mensagem apostólica? Né? Se omitir ou se acrescentar, então é falso, não é real, não é verdadeiro. Então não receba, não aceite e fuja deste ensino, desta forma, desta maneira, para que você não perca a sua salvação que tendes ganhado até o presente momento. Amém, irmãos?
Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja